Fala, Dev, beleza? Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre duas coisas essenciais para trabalhar com API, com qualquer API: HTTP Status Code e autenticação com tokens. Então, vamos começar pelo Status Code. Sempre que a gente faz uma request para uma API, ele vai retornar duas coisas para a gente, sempre: o Status Code e o body do retorno. Então, tem esse númerozinho, sempre vai ter uma mensagem também, e tem o conteúdo que, por exemplo, postagem criada com sucesso. No nosso caso, aqui a documentação, ó, se for código 200, ele vai retornar alguma coisa pra gente, e se for código 401, ele vai dar outra mensagem. Então a gente vai descobrir e entender um pouco mais isso, beleza? Então, como são duas coisas que ele sempre retorna, vamos anotar aqui: status code e o body. Tá. Sobre o status code, isso aí, não só APIs, mas qualquer requisição HTTP que você fizer num site, ele vai te retornar essas duas informações. Então, essas informações é dividida em alguns grupos. Por exemplo, tudo que vier na casa da centena com um vai ser não erros, desculpa, vai ser uma mensagem informacional. É bem raro isso acontecer, mas só listando para você. Tudo que vier na casa do 200 é uma mensagem de sucesso. Sucesso. Tudo que vier na casa dos 300 significa que alguma coisa foi redirecionada. Tudo que vier na casa dos 400 houve um erro com sua requisição. E na casa dos 500, a casa dos 500 é um erro do servidor. Erro server. Aqui em cima é erro normalmente do client. Beleza. Então, quantos possibilidades que a gente tem, cara, é muita coisa. Aí você pode pesquisar HTTP status, vai ter esse sitezinho aqui da Mozilla falando quais as mensagens que pode ter, ó, na casa dos 100, na casa dos 200, na casa dos 300. Aí, eu gosto de usar esse site aqui, HTTP Cats. Basicamente é uma mensagem mostrando, mas tem umas imagenzinhas engraçadas. Por exemplo, quando vier uma. Eu tô me policiando para não falar erro 100. Quando vier um status 100, significa que a resposta é que você pode continuar. É bem pouco usado. O que a gente vai mais usar é na casa do 200, que tá ok, show. Isso aqui é para quando alguma coisa foi criada, tipo, eu quero criar uma nova categoria. Dando o exemplo do nosso e-commerce. O status code vai ser 201. Vamos ver se a gente fez dessa forma ou não. Categories, create category. Ó, o status code é 201, categoria criada com sucesso. Daí ele pode dar algum outro status, por exemplo, 401, que é não autorizado, 403. É um não autorizado, só que diferente, a gente vai conversar disso, tem bastante bastante status code que é parecido, mas não são iguais, não são idênticos. Dados inválidos, 429, que a gente usa bastante também, que é too many requests, né? Cadê? 429, too many requests. Muita gente pedindo, tipo, cara, tu bateu muito na nossa API. Espera um pouco aí. Enfim, status code com gatinhos. Eu vou colocar o link na descrição, mas é tão simples quanto essa explicação. Beleza? Aí, esses são, esses são os principais. Esse é tudo que vai poder acontecer com a nossa request. E quem vai determinar isso? Você. Então, pô, criou alguma coisa, você pode dar o erro 200. Falando, tu pode dar o status 200, que é ok. Mas o ideal é o 201. Então é importante a gente ter um domínio maior sobre todos os status code, porque a gente, dessa forma, consegue ser mais assertivo na nossa API. Porque o 200 está certo, mas o 201 faz mais sentido, já que você criou algum dado. Então é bom você retornar com 201. Então os que a gente mais vai usar vai ser o da casa dos 200. Dos 300 é bem raro em APIs, mas é mais normal em sites mesmo. Tu está tentando acessar uma URL que foi redirecionada, daí o próprio servidor cuida de redirecionar você. E vamos usar bastante o 400 também. O 500 não vamos... E vamos usar bastante o 400. Então, vamos ver na prática isso aqui. Vamos pesquisar o nosso API BR Brasil API.
Vamos vir aqui no nosso Brasil API e vamos pesquisar outra coisa para ver se tem mais métodos. Ele mostra também, procurar vai dar um status 200. Então vamos procurar isso aqui, Banks, vamos procurar aqui. Opa, é Banks V1, assim. Daí ele vai listar todos os bancos que tem. Banco do Brasil, Banco de Brasília, Banco Central. E eles vai retornar algumas informações aqui que a gente não vai usar. E o código é 200. Se eu tentar acessar uma rota que não existe, por exemplo, sei lá, 11, ele... aqui é o ID do banco. Então, sei lá, eu vou ter que digitar aqui um texto que não existe. Ó, não encontrado. Deu um 404. E esse é o body. Deu 404. Então, tu já sabe que isso tá errado. Mas no body, ele ainda fala, cara, código bancário não encontrado. Legal? Essa API aqui só tem, aparentemente, GET. Não tem post, ou seja, a gente não pode enviar dado. Até porque faz sentido, né? Mas isso aqui é bem legal, ó. A gente valida se um domínio existe. Então, se eu vim aqui... Cadê? Qual que é a URL? Registro BR. Se a gente vir aqui, colocar registro BR e pesquisar, por exemplo, fulano, já foi registrado. Ele deu um status 200, daí ele traz algumas informações aqui. Por exemplo, fulano.com foi usado. Deixa eu ver se eu consigo fulano.agr.br, porque eu não sei se a API funciona assim, a gente tinha que ler a doc. Mas funciona assim, então o fulano.agr.br está disponível. Legal. Então, se eu tentar agora, sei lá, uma coisa que não existe, que legal, ele pegou tudo isso aqui e deduziu que a gente queria o .com.br, mas não é isso que a gente quer. Eu quero, sei lá, uma coisa que... esse aqui também me... Não, se eu colocar uma coisa muito grande, acho que ele vai dar um erro também. Valid query. Tá falando que não é um domínio não válido. Tá, legal. Legal. E aqui tem mais alguns parâmetros que a gente pode passar. Aqui tem uns exemplos de resposta que ele vai dar pra gente. Mas legal, era só um teste mesmo. Então, sobre o HTTP Status Code, a gente passou brevemente por cima. A gente poderia falar disso 1 hora, porque é um assunto bem importante, mas a ideia não é essa. Vamos agora falar de autenticação com tokens. Tá, primeiro a gente tem que entender por que é importante a autenticação na nossa API. O nosso sistema é um e-commerce, então algumas coisas fazem sentido ser públicas. Por exemplo, nosso e-commerce, API/v1, produtos. Os produtos, eu acho que qualquer pessoa pode acessar a nossa listagem de produtos. A gente vende o item A, B, C. Legal? Se a gente vir aqui e ver os pedidos do usuário 1, só quem pode ver os pedidos do usuário 1 é o usuário 1. Não faz sentido eu poder ver os pedidos de outra pessoa. Então, algumas rotas precisam ser protegidas. Algumas realmente vão ser públicas, não tem importância, mas algumas precisam ser protegidas. Então, a gente tem que proteger essas rotas, garantir que só quem é autorizado que vai acessar essas rotas, beleza? E aí, como que a gente faz essa autenticação? São diversos tipos de token, o mais comum é o JWT, é usado bastante no ecossistema no geral de APIs, né? Mas o token que a gente vai usar, se a gente pesquisar aqui Sanctum, o do Sanctum é um pouco diferente. Vamos ler aqui o que está falando. Primeiro, Sanctum é um pacote simples que você pode gerenciar os tokens do usuário sem a complicação que o OAuth traz. Essa feature é inspirada no GitHub e outras aplicações que providenciam um Personal Access Token. Por exemplo, imagine que você tem configurações da conta na sua aplicação e tem uma tela que você pode gerenciar vários tokens da sua própria conta. Com Sanctum, você pode gerenciar e controlar esses tokens facilmente. Esses tokens normalmente têm um tempo de expiração muito longo, de anos, porém eles podem ser revogados pelo usuário em qualquer momento. O Laravel facilita isso através da Authorization, daí tem alguns grupos, né? O nosso caso não é SPA, a gente não vai consumir esse token através de SPA, que é Single Page Application. Por exemplo, o React trabalha dessa forma, a gente vai só dar o token para o usuário, consumir na API. E aí, aqui ele fala um pouco mais, ele fala como é fácil fazer isso, mas basicamente a gente vai ter um token que
a gente vai conseguir definir, inclusive, poderes. Por exemplo, esse token, tu pode listar o seu carrinho, mas tu não pode criar um novo pedido. Então, com as habilidades, tu pode validar essas informações, beleza? Aí, eu falei do JWT porque ele é o mais padrão, mas a gente não vai usar esse aqui. A gente vai usar outro tipo de token. Aí, até para ilustrar um pouco, eu vou mostrar como funciona. Não precisa fazer isso aqui, até porque tu não tá na parte do curso para isso. Mas, ó, eu fiz essa rota chamada ping, que eu vou enviar os dados. Enviando os dados, então na nossa rota ping, ele retornou o pong. E aí, vamos tentar fazer uma rota de usuário logado. Vamos vir aqui. Aí, na nossa API, a gente vai, sempre que for enviar dado do tipo post, e a gente vai enviar no body algumas informações que a gente vai definir essas informações. No nosso caso, é uma rota de login, então a gente precisa do e-mail e senha. Conseguimos logar, aí ele retornou pra gente mensagem logada com sucesso, success true, e o token foi retornado. Como a gente criou um token, o status é do 201. E aí, em uma rota só para usuários logados, por exemplo, eu só posso fazer logout se eu for um usuário logado. Nossa, isso aqui nem precisa. Se eu for um usuário logado. Então, se eu tentar acessar essa rota, ela vai falar, cara, você não está autenticado. Por quê? Porque eu não passei meu token aqui. Então, eu vou passar o meu token aqui, vou colar aquele token que eu passei. Não se preocupa, a gente vai fazer isso com calma depois. Agora sim, fui deslogado com sucesso, porque ele achou esse usuário e deu uma mensagem de ok pra gente. Legal. Então, esse token que a gente foi criado, ele não existe mais. Então, se eu tentar logar de novo, ele vai criar outro token, ó, usuário 2. Se eu tentar, na rota de logout, deslogar com o usuário com esse token, ele não vai dar certo. Olha, ele fala, você não está autenticado. Então, se eu logar com um novo token, ele vai funcionar. Legal. E aí, claro, com calma, a gente vai ensinar tudo e vamos ver na prática isso aqui. Por enquanto, só a teoria vai nos bastar, mas logo a gente vai estar colocando a mão na massa. Então, antes de finalizar, vamos fazer um resuminho. Ó, o que a gente tem? A gente tem o nosso back, chamado server. A gente tem o nosso server, que é onde está a nossa API. Aqui dentro do server, várias rotas vão bater ali, vários sistemas vão bater ali. Por exemplo, a gente está criando os nossos dados e vamos bater ali na nossa API. O que vai acontecer quando a gente bater falando, ei, quero fazer o login, aqui meus dados, ó. Quando a gente for fazer o login, a gente vai bater nessa rota aqui. O nosso server não vai guardar o nosso token. O nosso server vai devolver para a gente o nosso token. Vai ser de responsabilidade nossa guardar e gerenciar esse token. Porque APIs são stateless, ou seja, o servidor não vai ficar responsável por isso, por gerenciar e guardar o seu token. Quem vai guardar é você. E aí, a gente fez login, o servidor nos devolveu o token, e aí quando a gente for fazer, por exemplo, eu quero criar um novo produto, vai ser uma rota do tipo post, que a gente vai /create item. E aí, quando a gente for fazer essa rota nova, invariavelmente ela vai ter que ter o nosso token. Se ela não tiver o token, o servidor não vai retornar os dados pra gente. Ele sempre vai retornar um 401. Ele sempre vai falar, cara, você não está autorizado. Ele vai retornar um 401 não autorizado, ou vai retornar um 200, se você passar o token para ele. Então, vai funcionar mais ou menos dessa forma. Então, é preciso que você sempre passe o token. Não ficou tão claro, eu sempre gosto mais da prática, mas a gente precisa entender mais ou menos a teoria antes de começar a prática, beleza? Na próxima aula, a gente já começa o módulo 2. A gente já vai baixar o nosso projetinho em Laravel. Já vamos instalar o Sanctum, já vamos começar a codificar de fato. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.